Amiga, peraí. Tem alguma coisa errada aí nessa construção aí da gente, né? Como profissionais que querem fazer algo diferente dentro do lugar que estão, mas infelizmente não tem essa possibilidade. Hello web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. Olha só, esse é o espaço pra gente falar sobre mundo do trabalho, sobre resiliência, sobre criatividade, sobre o que mais a gente quiser, sobre liderança. E hoje no Trajetórias a gente tem duas convidadas incríveis, as Minas, a primeira agência que assessora influenciadores digitais negros do Brasil. Ó, eu vou botar aqui palmas pra vocês. Palmas pra vocês, Leti e Dai, como vocês são relevantes e como o podcast de hoje vai trazer uma luz para um tema que eu acho que é contemporâneo, atual, necessário, importante. E a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre trajetória, como vocês chegaram até esse projeto, a esse lugar, e ouvir um pouquinho de vocês como é esse trabalho. A gente quer começar desde o princípio, tá? Podem viajar comigo. 1993. Tudo começou há muito tempo atrás, na velha Bahia. Exato. Ó, e se eu chamar aqui todo mundo que tá ouvindo a gente, se vocês quiserem, podem já ligar o sininho, se conectar no nosso canal, não deixe de compartilhar e avisar todo mundo que esse podcast tá rolando e que ele vai ser fenomenal. Gostaram da minha sonoplastia? Amei. Revelem todos os seus segredos pra mim. Gente, ó, primeiro eu quero agradecer vocês terem vindo. Eu digo pra vocês que a gente tá na cidade que precisa ouvir essas histórias, a gente precisa compartilhar essas histórias. O nosso podcast, ele não é só pra cidade, ele é pra o Brasil, pra quem quiser ouvir. Mas a gente tem que trazer histórias relevantes como essas pra gente mostrar que existem trilhas possíveis. Sim. Então eu queria ouvir um pouquinho dessa história de vocês. Primeiro, qual é a formação de cada uma, o que é que vocês fizeram, como é que chegaram na sociedade. Depois a gente entra no projeto das Minas. Show. Vamos nessa. Primeiramente, obrigada pelo convite, Lucas. Tamo juntos. Acho importante deixar o canal aqui aberto, né? E trazer voz, né? Para quem tá aqui fazendo esse corre, para quem tá começando esse trabalho. Uhum. Então, eu me chamo Daiane Oliveira. Eu sempre falo que mulher negra tem que dar nome e sobrenome para que fique registrado que a gente é ser humano e é pertencente à sociedade. Sou publicitária por paixão, comunicóloga por amor. Então, assim, desde pequena tô aí galerando, né? Sempre conversando muito e muita coisa acontecendo desde sempre. Trabalhei muitos anos no mercado de varejo. Sim. Então trabalhei no mercado de shopping center. Uhum. Sou especialista em gestão de negócios e marketing digital. Então tenho 27 anos, novinha, mas minha coluna é de velhinha. Ave Maria, nem me fale. Já tem a crocância da lombar, né? O joelho já tá... Velho, o meu tá assim, sabia? Não tá? Do nada, velho, passou uma idade e começou a ficar tudo rangendo assim. É informação depois dos 25, né? Então você já deve 26. Muito obrigado, muito obrigado. Não revelarei esse fato. Deixa Não, eu surpreendo muita gente porque aqui tem um DNA asiático que faz com que a longevidade vá muito longe. Brincadeira, tô brincando. Tô brincando. Isso é muito dendê que eu tenho aqui, ó. Dendê rejuvenesce. Isso daí que faz diferença. Agora eu, né? Eu sou Letícia Augusta. Minha mãe colocou meu nome pra ser promotora de justiça. Eu quis ser engenheira civil, não passei pra comunicação. E aí a comunicação foi me abraçando ali dentro do processo que é, né? Eu acho que comunicação, ela encanta quando você conhece, de fato, né? Você acaba sendo encantado por aquele mundo. Sim. Quando a gente sai da faculdade, a gente entende que não é aquele mundo perfeito, mas que você tem muita possibilidade de fazer coisas que constroem, que fazem ali uma diferença ou onde você tá, ou na sociedade, ou enfim. Então, sou comunicóloga com muito amor hoje, né? Tenho muito amor àquilo que eu faço. Já também trabalhei em algumas indústrias, alguns também anunciantes interessantes aí da cidade. Sou formada em publicidade e propaganda, tenho uma especialização em comunicação estratégica pela UFBA, sou especialista em marketing de influência pela UPix. E tamo aí, né? Trabalhando. É isso aí, ó. Olha só, uma coisa interessante, porque ambas vêm desse universo da comunicação e tal. E a comunicação é uma profissão que teve muitas reviravoltas nos últimos tempos, né? Sim. É uma área que se reinventou na internet e tá voando, né? Hoje em dia a comunicação
é o que tem regido as relações. Bons comunicadores. Como é que vocês saíram da comunicação, dessas trajetórias, para as minas? Como é que foi esse encontro aí? Primeiro da amizade, né? Exato. Eu acho que a amizade Mid e Dai surgiu de uma forma também muito de identificação, que as duas tinham ali aquelas lacunas, né? De sentir a falta de uma amizade que fizesse algo semelhante àquilo que fazia, que fosse para os lugares. Então a gente acabou se conectando por conta de um amigo nosso, né? É em comum, que é amigo da gente até hoje, que compartilha das alegrias com a gente até hoje. Então, a gente chegar até as minas foi uma trajetória de construção de amizade, de relações, de traumas, de situações frustrantes. E a gente foi construindo isso até a gente chegar no ponto de falar assim, amiga, peraí, tem alguma coisa errada aí nessa construção aí da gente, né? Como profissionais que querem fazer algo diferente dentro do lugar que estão, mas infelizmente não tem essa possibilidade. Bora tocar um barco aí? Eu acho que o propósito chegou primeiro até Sim. do que o negócio, né? Sim. Então, como mulheres negras, a gente sempre busca essas relações, essa rede de apoio que às vezes a gente não tem, né? Então, eu sempre trabalhei em lugares que eu era a única pessoa preta do setor. Entendi. Então, essa nossa amizade veio muito dessa relação. E da gente querer criar um espaço de afeto para profissionais negros, porque isso é importante. Sim. E a gente levar esse propósito para mais pessoas através dos clientes, através dos nossos negócios. Então, as minas surgiu desse insight mesmo, dessa deficiência do mercado, de não compreender as necessidades do influenciador negro, de não ter essa capacitação também do influenciador negro, que é importante destacar. Então, a gente entra como uma assessoria para capacitar, orientar e ser uma facilitadora entre os influenciadores e as marcas. Cara, isso é brutalmente louco, porque eu tava pensando aqui, você falar que você muitas vezes era a única profissional negra de um ambiente de trabalho, vivendo na cidade mais negra fora da África do mundo. Isso surreal. É surreal. É porque eu não sei se outras pessoas de outros estados entendem isso que a gente vive na nossa cidade. Eu brinco que assim, é um apartheid social, né? Muito. Cultural, econômico, né? Sim. Porque é muito visível isso. É muito visível. Então você dizer, olha, trabalhava num lugar que eu era a única negra da equipe, é um negócio inconcebível para uma cidade como a nossa, né? Mas quando a gente fala sobre comunicação, publicidade em específico, é muito comum, entre muitas aspas, né? Não encontrar profissionais negros que estejam em destaque ou que possam estar ali para poder contribuir nas decisões de campanhas, enfim. Então é mais complicado a gente encontrar os profissionais negros. A gente se sentiu muito isso, não só daí, né? Como eu e outras pessoas que a gente conhece, que fazem parte hoje da nossa equipe na agência. Então a gente foi sentindo essas demandas acontecendo, né? Com os influenciadores em primeiro momento. Depois algumas marcas foram entendendo a importância de ter também essa questão do propósito aplicada ao que elas queriam falar na rede. Sim. E, né, na sequência também com os nossos colaboradores, que a gente entendia. O mercado de comunicação, ele não abraça um publicitário preto, ele não pega um recém-formado, ele não dá essa credibilidade. Então a gente também tem essa visão muito de dar oportunidade para a nossa comunidade. Olha, né? Que interessante, dar né? a Tipo, mão, formar também pessoas. Exato, de dar a mão a quem realmente, né, tá ali, às vezes precisando de uma ajuda. A gente recebe muito no DM da agência exatamente isso. Poxa, eu queria tanto uma oportunidade de trabalhar com vocês. Então, sempre que a gente abre vaga, a gente dá atenção sempre a essas pessoas que vão atrás da gente, que querem fazer parte. E é um número grande, muito grande. Às vezes eu falo, não vamos nem colocar a vaga no feed, porque é muita gente. Eu acho isso tão importante a gente conversar, porque assim, sabe o que é doido? Eu venho de um universo que fala muito sobre mérito. Meritocracia, marará. O universo do mundo das organizações fala muito sobre isso. Mas muitas pessoas precisam entender isso vivendo. Exato. Que isso não é assim, que essa conta não é assim. Que essa conta não existe, na verdade, quando o cenário é um cenário tão diferente como esse, né? Eu acho que isso é um despertar que precisava ter acontecido há muito tempo já, né? Na verdade, é uma coisa assim, há muito tempo que a gente já precisava ter determinadas conversas, mas é muito punk. E que bom que
a gente tá podendo falar mais sobre isso, né? Abertamente, não só falar, Lucas, uma coisa que eu defendo muito na agência e com os nossos clientes e parceiros, enfim, é ter a atitude transformadora. Né? Então, sair um pouco do discurso, né? Porque hoje todo mundo tem acesso, né, ao que é racismo estrutural, a gente não sai dessa lacuna do wiki preto, né, que a gente tá vendo até essa discussão no BBB, né, que as pessoas brancas às vezes ficam cobrando da gente. Me ensine. Me ensine. Quer sendo dizer. que o conhecimento tá aí, né, para todo mundo. Então, eu acho que a gente sai um pouco desse discurso e vai mais para atitude quando a gente tem um negócio que gera emprego, que gera renda para dentro da comunidade negra, né, para esses atores que não são favorecidos socialmente. E eu acredito que não só o mercado de publicidade, mas eu acho que a gente tem que dar um passo para trás para as faculdades também. Sim. Então, quando eu ingressei na faculdade, uma faculdade particular, né, daqui de Salvador, eu também fui minoria, era uma das poucas meninas negras que estavam ali cursando, outras meninas desistiram do curso, né, por outros motivos, e eu acabei continuando a faculdade. Não, e muitas vezes os motivos que levam a desistir são motivos estruturais. Exato. Não é? Porque, na verdade, a gente fala de escolha. Escolha é uma coisa tão perversa. Aqui do lado do escritório da gente fica o Cine Bahia, que é aquele órgão que gera emprego e tal. E quando a gente chega bem cedo de manhã, a fila. Agora vamos olhar a questão racial. Quem é que tá nessa fila? 90% da galera preta. E o que é essa fila? É uma fila para pegar uma ficha para poder fazer parte de um processo seletivo sem saber nem o que Sim, é. É isso. E que escolha é essa? Ah, mas ela escolheu estar na fila, podia escolher estar em outro lugar. A pessoa escolheu estar na fila. Ah, peraí também, mas é né? questão de escolha, né? A pessoa vai escolher não comer, não pagar conta. Que papo é esse de... É isso. Tem uma galera ainda que fica muito no argumento assim, né? Ah, mas vocês podem ter outra opção. Como? Se eu não tenho dinheiro pra poder fazer as outras coisas, sabe? Eu tenho amigos que no tempo da escola não tinham dinheiro pra poder pagar o transporte. E como é que faz pra estudar? A mesma coisa quando a gente fala assim, ao mesmo tempo vocês comentaram sobre propósito, né? Como é que dialoga com propósito se eu tenho que resolver a comida do dia? E é o que Dai fala sobre essa questão do propósito. O propósito pelo propósito apenas aplicado no discurso, ele é lindo. Mas ele tem que estar no dia a dia, na realização das ações. Porque se a gente fica só no mérito de ai, é lindo, olha que legal, tem uma pessoa preta na foto. Vou colocar na campanha uma pessoa negra, sabe? Não, empregue, gere renda, incentive o negócio das empresas. Ó, eu tenho uma visão que é bem assim, eu acredito que a gente tá vivendo uma onda, e uma onda social, que tem aspectos benéficos, outros nem tanto, que é a onda também de um marketing ético. Para além da questão racial, de outras esferas também. Que é o seguinte, existe um mercado que percebe que ético is good for business. Exato. Só que aí isso leva muitas organizações a usarem estratégias sem terem realmente uma profundidade para poder tornar isso uma realidade. Então, o que eu acho que vai vir numa onda que já deve estar acontecendo? Uma onda de incongruências corporativas, que é o seguinte, eu digo que eu sou ético, eu construo uma estratégia de comunicação baseada no que a sociedade está demandando, mas o meu armário de casa tem umas cuecas sujas guardadas. Tipo assim, eu tenho uns esqueletos no armário que internamente a gente não é bem assim. Sim. Então, essas contradições, eu acho que a sociedade está começando a ficar um pouquinho irritada já com essas coisas, não é não? Não, com certeza. Eu acho que a galera também já não tá aguentando isso de, você tá falando que você é mas na verdade... Você é out. Mas assim, ao mesmo tempo, eu também acho que essa cobrança virtuosa também é impossível. Eu acho que a contradição sempre vai existir, vocês não acham, não? Não, eu concordo até certo ponto. Eu acho que sempre quando o cliente chega pra gente, a gente querendo trazer diversidade, eu sempre falo, olhe primeiro pra dentro da organização. O primeiro passo é esse. Antes de contratar as minas, antes de a gente fazer qualquer projeto de publicidade, vago, que não esteja no DNA da sua empresa, pra gente não faz sentido. Então, acho que, assim, é importante ter a discussão e já ter essas atitudes, mesmo que aconteça nesse esmero, assim, de ser ético, mas já está acontecendo. As pessoas estão cobrando mais, porque as pessoas também estão num grau de entendimento sobre a discussão maior,
né? Então as pessoas estão vendo isso no dia a dia, afetar seu filho, sua filha, um amigo. Então isso acaba sendo mais sentimental também, por isso esse calor da discussão, esse calor, enfim, de estar trazendo a todo momento, de estar investigando mesmo. Mas as organizações precisam entender que elas têm uma parcela de responsabilidade social, que é justamente o que você devolve para a sociedade. Então, assim, não adianta, como você falou, trazer a comunicação ali como uma maquiagem do processo e dentro até do seu processo seletivo, desde o processo seletivo e até as pessoas que estão trabalhando e rede de parceiros, você não incluir da forma mais adequada. Cara, isso é tão importante, sabia? A gente tem uma área aqui de seleção, então ouvir isso de vocês é tão importante a gente... E é a seleção, e eu trago esse assunto, Lucas, justamente até para a área de atuação de vocês, porque a gente sabe que 75% das pessoas negras contratadas hoje em qualquer tipo de organização não se sentem satisfeitas. Então, como é que está sendo esse processo seletivo? Ele entende o contexto social que essa pessoa negra veio, né? Ele compreende quais são as lacunas ali, até o modo de falar, eu sempre tenho uma frase na agência que eu brinco, né, com as meninas, o óbvio precisa ser dito. A gente sabe que muitas vezes, quando eu ia competir para uma vaga, tinha um cara do ISBA, do Colégio Anchieta, que já foi na Disneylândia 300 mil vezes. E aí que fala inglês, espanhol. Aí não é mérito, Que fala, sabe, tipo, e eu ficava... Ali já desmotivava já na sentada do processo seletivo. Eu nunca participei de processo de trainee, pra você ter noção, porque eu nunca achei que eu era suficiente bastante. Olha que coisa. Olha que coisa. Eu, ao contrário, eu já fui cara de pau de falar assim, não, eu vou ver pra ver o que rola. Mas chega na segunda etapa, infelizmente você não pode, porque sem respostas. Mas a gente sabe por conta de... Exatamente, méritos que você não conseguiu, aulas que você não teve de francês, inglês, espanhol, tênis, sabe? Exato. Gente, não, mas você vê, mas ao ponto de chegar de uma pessoa pensar previamente que ela não está em condições de concorrer, isso já é brutal, né? Exato. Eu vi uma situação que acho que eu fiquei impactado pra vida, que foi o seguinte: a gente estava fazendo uma seleção e um candidato chegou. Mas ele tava assim, pingando. Ele tava numa condição assim, realmente, que até emocionalmente pra ele, tava muito difícil. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro pra pegar o ônibus. Ele foi de bicicleta. Só que ele foi de outra cidade de bicicleta. Essas são as realidades que eu acredito muito que a gente precisa viver pra entender, sabe? Conviver pra entender. Sim. E isso faz a gente evoluir pra caramba, assim. Ouvir uma coisa como essa sua, a priori eu já não entrava. E isso acontece o tempo inteiro. Tempo inteiro. Não vou porque eu me sinto out. Na época, há 7, 9 anos atrás, hoje a gente tem recém-formados na agência que também trazem a mesma coisa, né? A mesma coisa. Aí a gente acha que já estamos evoluídos. A evolução acho que ela está sendo feita pouco a pouco, assim, né? As empresas, elas têm entendido a importância, né? A gente tem visto até os clientes nossos que é importante o que eles estão fazendo com a gente e o retorno que eles estão tendo. Então isso é importante ter, mas é o que Dai trouxe também. Tem que ter o background. Não adianta a gente estar fazendo todo um trabalho, lindo, maravilhoso. Mas você tá fazendo a sua parte também. Você tá dando espaço para as pessoas negras falarem, tá dando oportunidade para que elas possam trabalhar junto com você. Um blogueiro, um modelo negro é ótimo ter. Mas no fundo, né, a raiz do problema ou a raiz das soluções começam desde dentro de casa, né? Não adianta você simplesmente colocar na tela e ir embora. É um processo muito maior. Que os clientes da gente, pelo menos, a gente tem visto esse movimento, né? E como é que resgata essa autoestima? Porque eu acho que é uma questão muito cruel de autoestima, né? Você vai minando a vida inteira, né? Muito. Eu tinha uma coisa assim comigo que pode falar que Daiane é o que for, mas nunca falo do meu trabalho. Essa coisa assim, sabe? De tipo... Eu vou ser... melhor, foda. Pode, cara! a foda, sabe? Tipo, eu deixava às vezes outros pilares da minha vida, tipo amorosa, familiar, porque eu sabia que o trabalho ia me dar primeiro, porque racismo é sobre dinheiro. Sim. É uma concepção básica. É sobre quem tem dinheiro pra oprimir e quem concentra essa renda ali. Ponto. Então essa renda não está sendo bem distribuída entre todas as classes, entre todos os perfis de pessoas, né?
Então, eu sempre tinha isso comigo. Através do trabalho, eu vou conseguir um espaço. E mesmo assim, o racismo, ele é tão astuto, ele é tão engenhoso, que mesmo assim não foi o suficiente, né? Na época que eu queria muito um cargo de liderança e tinha todos os requisitos necessários. E mesmo assim não foi o suficiente. Aí eu falei, eu vou recalcular a rota. Então, a partir de agora, se eu não sou suficiente para esse espaço, eu vou criar meu próprio espaço. Vou criar meu próprio espaço. Vou empreender, né? Exato. E a minha preocupação hoje é justamente fazer brilhar os olhos desses jovens negros. Para que eles não se sintam depreciados, para que eles não se sintam insuficientes e incapazes, como eu me senti, como o Leste já se sentiu em algum momento da vida. Seria muito fora de contexto dizer que, então, empreender nesse sentido é até uma questão de resistência? Sim. Total. Né? Porque no caso da gente, em específico, a gente... Sobrevivência. Exatamente. Sobrevivência, né? A gente empreende não por necessidade. Sim. Né? Diferente de grande parte da população negra que empreende por necessidade. Depois a gente fala que é empreendedor, né? Exato. Não que não seja necessário, pelo amor de Deus. O dinheiro é importante. Sim. Né? A gente empreende porque a gente entende que o propósito é super relevante. A gente está introduzido dentro disso. Mas a gente está falando o tempo todo sobre grana, né? Sim. Então não tem como... Sobre mercado, né? Sobre o mercado. E você tendo independência financeira, você consegue mudar o jogo. Sim. É uma frase que eu sempre uso. Quando Quem você assina senta na cadeira de quem decide, a realidade muda. Exato. É, Então, né? hoje eu digo, tipo assim, quando o cliente chega hoje na agência, ele precisa minimamente ter uma responsabilidade social e um propósito. E 50% das pessoas que a gente for trabalhar tem que ser negras. Olha. E é algo que é algo que a gente já fala logo na primeira reunião. Ó. Tá tudo certo com você? Porque se você tá junto com a gente nesse sentido, a gente tá junto até o fim. Interessante. Como é que foi o mercado quando vocês chegaram? Como é que foi a aceitação? Como é que foi entrar? Como é que foi a estratégia? Conta um pouquinho aí disso. Na verdade, eu acho que o início da gente foi muito mais complexo para que as pessoas pudessem entender aquilo que a gente estava fazendo, não como uma filantropia. Né? As pessoas associavam muito a gente no início como uma associação, um projetinho, né? Tinha muito isso, o projetinho de vocês, o projetinho. A gente não é um projetinho, a gente é uma empresa que paga o imposto todo mês, que paga salário, né? Muito imposto. Então, assim, a gente não é uma Que bom, hein? Porque as pessoas colocam a gente muito nessa esfera, né? De, é tão lindinho, é tão fofinho. Não é lindinho, é fofinho. É uma carga que a gente já carrega, a gente quer fazer diferente. E a gente precisa que as pessoas também estejam com a gente, né? Até trazendo um gancho do que Dai falou sobre as pessoas se sentirem não tão confortáveis onde elas trabalham. A gente tá numa fase de seleção agora, nessa semana. E aí uma das meninas falou exatamente isso. Poxa, Leti, eu tô tão feliz em poder ser entrevistada por você, porque eu tô me sentindo muito confortável. Você é uma pessoa semelhante a mim. Então ela falou, você com esse black, com esse sorrisão, então me dá uma segurança maior. E isso é maravilhoso. Eu nunca tive a oportunidade disso. Sim. Então a pessoa conseguir se enxergar em outro, né? E uma possibilidade de ela falar, não, eu vou me sentir num ambiente seguro, que é o que a gente sempre prega. Olha que interessante, que são os papéis de quem influencia, né? Quem inspira, né? Exato. Ela olha e fala, olha, tem uma empreendedora em quem eu posso me inspirar e ter como exemplo para minha trilha. Sim. Eu acho que então existe também isso, né? De vocês construírem abrir um terreno, uma trilha que é importante para outras pessoas, né? Demais. E o mercado, assim, primeiro, como a gente falou, né? A gente nasceu com a unidade de negócio, que é a assessoria de comunicação para influenciadores, e depois a gente expandiu o nosso negócio para uma agência de comunicação digital que atende as marcas na gestão Always On, né? Que é a gestão das redes sociais. Sim. Então, hoje a gente tem essas duas unidades de negócios, e a recepção do mercado, primeiro com o marketing de influência, né? Que é com esses influenciadores, foi muito positiva, mas foi para grandes corporações. Então, as grandes corporações que tem budget e tal. Exato, já tá com uma esse visão, radar, já tá com esse conhecimento. Então, quando a gente vem para o mercado de Salvador, por exemplo, para marcas de médio, pequeno porte, Mais difícil, né? Foi muito mais difícil. Tem sido mais difícil. Se você olhar o nosso portfólio mesmo, é muito mais de marcas do Sul e do Sudeste do que do próprio Nordeste. E aí, o que é que acontece? Essa incoerência, né, de a gente estar aqui na praça de atuação, que é a praça da gente, com o povo da gente, e mesmo assim existe a resistência dessas marcas acreditarem. Mas você soma um monte de coisa aí também, né? Cara, sabe o que vocês podem fazer? Bota uma URA com DDD 011, Boa. Que vai chover de gente, e uma URA atendendo o telefone assim, olá, você ligou para as minhas. No momento não podemos atender.
com o DDD 011, cara, que você... Porque tem muita variável nesse negócio. E ó, uma coisa legal, que eu imagino que os influenciadores também são incríveis, né? Demais. Vocês têm uma galera no portfólio aí. Conta um pouquinho aí quem é que tá no portfólio. Pode contar algum? Claro. Claro. A gente tá com o João Pimenta. João Pimenta. Cara, eu acompanho ele, Massa. velho. Eu não me dou com esse cara, não, velho. Ele é esse Eu nem a não gente me se dou, dá, a gente não, fala que A velho. gente nem trabalha com ele, porque Imagina a reunião com esse cara. Porque eu imagino que é o seguinte, ele é aquilo ali, né? No dia a dia. Ele não é tipo, eu faço um personagem, não, né? As pessoas acham que é um personagem. E até falam com ele, mas você é desse jeito. Eu sou, o meu normal é esse. Que tá na rede. Rapaz. A gente fala que a gente tem tesão por João xingar a gente. Então, A gente fica achando deve ter uma hora máximo. que deve ser difícil, não é possível. Você fala assim, cara, segura a onda aí. E é isso, o João chegou pra gente, né? Primeiro, eu sou amiga pessoal dele, apresentei TCC com esse cara. Eu gosto sempre de contar essa história. Porque, velho, Não, agora eu quero saber. Revelações no Aperte o Play. João Pimenta apresentou um TCC. Conte, revele, foi sobre o quê? Alô, João Pimenta, você vai ser entregue agora. Quem é que falava? Era você ou ele? Os dois. Os dois? A gente era a dupla de apresentação. E ele... 2 librianos. Eu também sou. Ixi! Então é o quê? O Embromation na área, né? Hashtag é assim, ó, a teoria do libriano. O tema é árvore, mas eu só sei falar sobre raiz. Aí você começa falando, a árvore é muito importante, mas já a raiz... E aí você faz uma dissertação sobre a raiz. Esse TCC foi assim, uma comédia. A gente tirou 10 no final das contas. Olha. Mas o enredo, o storytelling que a gente criou era um show de mágica. Aham. Então, o cliente da gente era uma churrascaria. Sim. Opa, ó. É revelações mesmo. Eu já tô me comprometendo aqui, viu, Lucas? Eu não venho mais, então. Olha, vou tirar. Pode bloquear, meu assessorado vai passar por isso. Mas, rapaz, foi muito bacana, muito engraçado. Ele é, assim, uma pessoa, um roteirista também, Sim. muito inteligente, muito focado, um pesquisador de comunicação, Aham. sabe? Então, por isso, essa propriedade dele falar das variedades linguísticas, né? Sim. Da regionalidade. Então, existe um estudo também por detrás disso, além do comediante, humorista, Pô, legal, né? influenciador, Sim. que tá aí nas telas. Ele chegou pra gente, tava num processo, assim, de realmente se capacitar e se orientar, né, sobre o mercado. Então, o influenciador ele não dá conta de estar respondendo 1000 solicitações de e-mails, né, Parceria, negociando, DM. parceria. Que é Então, a muita gente entra, né, nessa seara para justamente estar ali organizando. E hoje o João já fez ação com o Spotify, com a Amazon Prime, com a Sony, Disney. com a Disney. É. Hoje Tá no Porta dos tá Fundos, no Porta né? dos Fundos, é ator fixo. Cara, no eu Porta vi dos o Porta Fundos. dos Fundos que ele fez. E Exato. foi muito legal. Então, muito a gente legal. Fala, a gente só precisa Foi de o, uma ele oportunidade. teve um que bombou muito, que foi o do Sudestino, foi ele fez? Foi do Sudestino. cara. Ele, aquele foi maravilhoso. Cara, foi bom demais aquilo ali. A gente Ele- participou, né, de tudo, Foi. do roteiro, da concepção e, tipo assim, velho, Sério? João A gente, surreal. a gente tem uma relação com o João que é massa, exatamente por isso. Além dele ser muito parceiro, né? Aham. é muito construtivo. Ele é muito bacana, né? As ideias dele são muito. A gente até às vezes se surpreende quando ele traz alguma ideia e fala assim, mas não esgotou a possibilidade? Ele é um poço sem fundo de ideia. é? Praticamente. É muito bom. Deixa eu acho só que- conectar aqui o computador, porque Viu. ele tá dando bateria acabando ali. Não, pelo Ai, meu amor de Deus, Deus. não vou boicotar o podcast. Não, pronto, já foi. Nossa. Sim, aí. E esse é um influenciador que já tá numa posição de carreira que, assim, eu acho que é um nacional, né? Total. Né? Porta dos Fundos, né? Exato. E João, assim, logo no início que ele chegou pra gente, né? A gente foi construindo junto com ele também, né? Muitas das coisas, principalmente esses contratos, né? Que é o papel que a gente faz. Esses contratos de publicidade, de ações, de atividades que foram feitas durante esses 2 anos que a gente tá com o João no portfólio. Então tem muita coisa que veio, né? Muitos relacionamentos que foram construídos e a visibilidade que ele teve regional já era existente por conta de Pé de Pranta, que era o personagem Pé de dele. Pranta. Não tem quem não goste. Ele conhece ele desse tempo. Eu conheço Desse o João de tempo, Pé de Pranta. João Raiz, sou fã raiz. Raiz, aí sim, viu? Mas aí ele foi também, eu acho que entendendo ali dentro do processo, além de ser publicitário, né, e ser redator, ele é influenciador, ele é um criativo. Então ele precisava também ter esse momento. Então a gente chegando para dar esse suporte para ele foi muito também de, fique um pouco mais livre, né, respire um pouco, vai ser criativo que do lado de cá a gente vai criando a burocracia. E uma dúvida, assim, em relação ao que chega, vocês filtram também questões, por exemplo,
desse jogo racial que existe. Total, né? total. A gente teve uma situação não muito longe, de uma marca que tinha chegado pra gente com uma proposta, mas a gente sabia do histórico dessa marca. Entendi. Então a gente sentou, se reuniu, né? Vamos todos falar sobre o que a gente vai fazer. Vamos negar, vai seguir, mas vai seguir daquele jeito. Então é sempre uma conversa, mas constantemente chegam propostas ou extremamente absurdas, né? Hoje não, é porque assim, minimamente quando você faz um trabalho de marketing de influência, exige uma pesquisa. Sim. Primeiro de Exato. entender o que é que o influenciador fala, o que é que ele aborda na rede social, quais são os temas, quais marcas que ele já trabalhou, para você ter esse feeling, né? Você ter esse fit bacana com a marca. O que a gente entende hoje do tema diversidade é que as marcas querem, tipo, entre aspas, qualquer um. Então, precisa de uma pessoa negra, vamos colocar. É a lacuna, e minimamente não entende, por exemplo, a gente às vezes recebe, tipo, marcas que são super sérias, mas João é um comediante. João fala sobre humor, né? Então, e aí não pode falar sobre humor. Como? Exato. Mas porque João hoje tem quase 500 mil de seguidores, tem uma expressividade bacana e precisa preencher uma lacuna ali da diversidade dentro desse squad que a marca procura. Entendi. Mas acontece muito disso, muito. Isso é interessante, porque não é só... O poder econômico regula muito isso, né? Às vezes a marca tem um grande poder econômico e ela quer só meio que sair bem na fita, né? Exato. E o marketing de influência hoje, ele não permite mais que você simplesmente, eu estou pagando e faça. Porque o influenciador ele é bombardeado primeiro de informação e de propostas o tempo todo. Né? Principalmente quando você tá no patamar já de quase celebrity. Né? Quando você tá no patamar de 500 mil, você já tá quase celebridade. Não, o cara é da porta dos fundos. Exato. Amazon. Que mais? Disney. Spotify, eu acho que já é celebre. Exato, Então a galera já chega às vezes já é bem celebre. Bora botar um Power Plus aí que é bem celebre. Então a galera às vezes chega assim com alguns discursos exatamente assim, né? De não, a gente resolve, não, mas a gente tá pagando, a gente paga um pouco mais, mas não é sobre isso. A gente tá falando sobre uma pessoa criativa que está criando conteúdo para uma audiência que ele fala com ela. Ele detém daquelas pessoas que seguem, sabe? A imagem dele, né? Exato. Então as pessoas às vezes vêm muito robustas. Isso que o Dai falou sobre entender sobre o influenciador é o que a gente faz quando a gente oferece o serviço para uma marca. Sim. Então a gente quer saber o detalhe. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu quero para amanhã. Não dá para amanhã. A gente tem um trabalho sério, né? A gente quer fazer uma coisa séria, bacana, interessante, que traga resultado para você. E assim é com os nossos influenciadores também. Né? E eu acho que vocês vão ter uma capacidade de estar ter um olhar que outras agências não teriam, né? Exato. Hoje a gente tem muito disso, de agências maiores que contratam a gente para projetos. Eu imaginei que isso ia acontecer, porque realmente é uma coisa muito importante, né? Ter esse olhar. E marketing de influência especificamente aqui em Salvador, a gente ainda não conhece algum outro parceiro ou, enfim, que trabalhe com isso. E seja especializado. Exatamente, que a gente tem essa especialização. Então, isso daí... Vou botar palminhas aqui. Mereceu. Palminhas aqui, hein? Tchutchupá! Mas, então, a gente sempre traz isso, né? Não com uma forma de, talvez, se colocar em um patamar, mas... Não, eu acho isso genial e triste. Não é? Porque, assim, é genial porque vocês estão num lugar de inovação, mas é triste porque a gente, voltando à questão original, a gente tá na cidade mais negra fora da África do planeta Terra. Então não tem isso. E que é uma cidade riquíssima em cultura, né? Então, produtor de conteúdo em Salvador tem de milhão. Exato. E muito criativos. Muito criativo, Salvador, né? é um epicentro de criatividade. Haja vista as adversidades que a gente vive, porque a criatividade, na adversidade, ela aflora, né? Exato. Com certeza. E a gente não quer. A gente quer sair desse patamar de primeira agência. A gente quer abrir portas para que outras milhares venham. É isso aí. Então, tipo assim, a gente abriu ali uma brechinha. Hoje a gente tem parceiros como a Preta Comunicação também, que é uma agência de comunicação preta, né? Enfim, também tá aí fazendo um trabalho super bacana com marcas locais. Então a gente busca criar esse ecossistema também, né? De parceiros fornecedores, né? Enfim, pra gente também tá ali capacitando, tá ali expandindo, quem sabe, também para esses outros formatos de negócio, mas mantendo esse propósito de ter profissionais negros, de pessoas negras trabalhando e trabalhando de forma digna, né, Lucas? Que é o mais importante. Você sabe que uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: nós temos uma história
de cultura e música, por exemplo, muito forte, né? E muitas vezes, quem eram os grandes criativos? Os músicos, os autores. Exato, é só assistir o filme Axé. Exato. Exatamente, lembrei disso. Exato. Eu lembrei do filme Axé. Perfeito. As pessoas começaram a, tipo assim, meu Deus, é que nem quando descobriram que Beyoncé é negra, né? Quando Exato. Como assim, O spin-off para o podcast. Beyoncé é preta, viu, gente? Fica em cima. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Mas o filme Axé é exatamente o retrato de como essa música baiana, né? Enfim, como essas pessoas hoje não ganham nada, né? Como estão à margem da sociedade, né? Como os grandes empresários que hoje continuam atuando e ainda sendo munidos desse dinheiro, né? E os grandes artistas e criativos não criaram. Mas eu acho que eu assisti o filme e eu tive uma sensação que isso também foi um tiro no pé, né? Porque isso também esvaziou a possibilidade dessa coisa ser uma coisa mais orgânica. Exato. De mais pessoas produzirem e viverem disso. Porque a gente só vive com o coletivo. Exato. Se a gente tira o coletivo dessa equação, sobra o quê? Exato. Sobra um indivíduo no alto de uma montanha, morrendo rico e sozinho, Midas, né? Ele toca, vira ouro e não come mais. É muito louco isso pra nossa cidade. Eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo, reconhecer cada vez mais isso, assim, sabe? Eu vejo essas histórias, eu fico muito impactado, muito impactado. Vocês pegam também influenciadores menores? Como é que é? Eu sou um influenciador e quero estar com as minas. Pronto. Uma pergunta, peraí, calma. Antes disso, eles são só influenciadores ou pessoas do hip hop também entram na... Olha, você é o quê? Eu sou MC. Olha, dá uma palhinha pra ver se você as pode entrar mina, pô. Vamos fazer uma rima. Eu tô aqui com as minas, elas estão com tudo em cima. Esse é o Hey, ho. Amei. Batalha de MCs no Aperte o Play. Eu sei. Eu acho que o primeiro requisito pra entrar na agência é de ser uma pessoa preta. Entendi. É o que a gente realmente mais exige. Mas a gente tem pessoas que têm base de seguidores menores. A gente tá até fazendo, né, alguns processos agora de novos influenciadores que vão entrar no nosso cast. Que legal. Então não tem só influenciador de Salvador. Então tem do Rio, tem de São Paulo, tem de Santa Catarina. Vocês fazem tipo incubação de influenciador, Basicamente. Então, tipo, tem um influenciador que tem um projeto legal, mas tem baixa visualização e tal. A gente consegue montar que esses massa. formatos, consegue orientar, consegue vender pras marcas, por exemplo. Então, você influenciador que tá assistindo, né, que tem uma ideia bacana, pode se conectar com a gente através do Instagram e a gente ir pensando também. Hoje que legal. E aí é muito mais assim sobre a questão do tamanho da gente, né, de conseguir atender, né, porque se deixar, como eu falei, né, a gente coloca a vaga, então realmente a gente está sendo um pouco cauteloso nesse início, mas a ideia é que a gente também consiga expandir cada vez mais, e é tipo assim, influenciador de 5 mil seguidores até influenciador de 1 milhão de seguidores. Sim. Pra gente, números não são somente suficientes, mas o conteúdo é suficiente. Então, assim, a gente tá aberto mesmo a ter influenciadores dos diversos tipos e que falem de diversos temas, que é uma coisa também muito bacana até a se trazer aqui, né? Porque a galera acha que o influenciador negro só fala sobre de tema racial, né? Exatamente. Rapaz, isso deve ser cansativo, demais, né, pra vocês também. Demais. A gente tem influenciador que fala, João, como fala... De astrofísica. De astrofísica, geek, que fala de Naruto, que fala... Tem as meninas plantas. também, tem as meninas do Graxa e Batom que elas falam sobre carro. Elas falam sobre automobilismo, sobre troca de óleo, e não falam sobre pautas racistas. Mas quando chega novembro, a nuvem, né? Vem todo mundo. Gente, tem como colocar uma pauta? É interessante, é claro. Mas a gente sente isso em números, né? Que a gente aplicou uma pesquisa no ano passado, no final do ano passado, dos influenciadores pretos. A gente tem os números, assim, alguns bem discrepantes, por exemplo, sobre saúde mental das pessoas, como elas se sentem em relação à criação do conteúdo, se elas já pensaram em desistir, quase 70% já. E quando a gente fala sobre remuneração, enfim, diversos outros pontos. Mas quando a gente fala sobre novembro, especificamente, é o mês que as pessoas mais recebem jobs.
É bacana, mas é triste também porque tem outros 11 meses aí pra serem trabalhados. Entendeu? E ninguém procura influenciador. Pra pagar a internet pra influenciar, tem 11 e quando meses. vê a permuta, né? Vamos fazer uma permutinha. É válido, de vez em quando. Sim. Mas 80% não, porque você tem que pagar. Se for a BMW me chamando pra fazer uma permuta... Óbvio, não. A Volvo, oi Volvo. Ai, também a patrocínio, aperte o play. Aí a gente conversa, mas é isso, eu acho que muito as marcas elas estão ainda numa esfera ainda de entender o que é o marketing de influência, o que o influenciador traz para ela, tentando tirar o papel de vendedor do influenciador e trazendo ele como uma base de mídia, porque o influenciador, no final de contas, é mídia, né? Ele precisa ter aquele espaço, a marca precisa de espaço, o influenciador tem audiência, então é aquela mídia que é comprada. Sim. Então, tem muitos casos que a gente, às vezes, se frustra, né, de criar, de desenvolver coisas que na cabeça da gente é o ambiente perfeito, mas que no final das contas a marca não entende muito, quer fazer daquele jeito quadradão. A gente faz, né, a gente acaba fazendo, mas sempre trazendo essa conversa de vamos olhar sempre pro propósito, vamos olhar sempre pra valorização do influenciador, vamos valorizar o conteúdo que ele tá fazendo, que é criativo, E eu acho que tem muitas que é negócio também, né? É pensar também, a gente vai ganhar X, vamos fazer e tal. Claro, sem ferir nossos valores. Sim, sim. E vamos gerar renda, né? É isso. Fazer o negócio funcionar. Eu achei muito interessante vocês trazerem a visão de que não é pauta, né? É tema de influência, né? Pô, o cara fala de astrofísica e não tem acesso. Sim. Vocês já fizeram alguma pesquisa para ver dos influenciadores também essa porcentagem? Tipo, em que rede... YouTube versus... Que eles mais crescem. Que tem mais negros ou menos. Hoje a gente consegue ter esses dados. Não Eu fico curioso pra saber, assim, sabe? Mas a gente consegue. É uma pergunta boa pergunta. Quantos criadores de Em conteúdo cada tem em rede, cada né? plataforma? Em cada Isso a gente não plataforma. sabe. A gente veio pra cá pra participar de um podcast de passar atividade. Ah, Vou não. anotar. Viu minha prova? Tá, né? Não é atividade, era uma curiosidade. Não, mas a gente já leva pra casa. É porque eu imagino muito que o jogo é como se fosse uma ciranda de influência. Sim. Eu, por similaridade, me espelho, mas ao mesmo tempo sou influenciado. Sim. Logo, as redes são um reflexo da sociedade, mas também estão influenciando a sociedade. Perfeito. Então, se a gente soubesse esse dado, pode ser um dado interessante também como reflexo social. Sim. Do que está crescendo, se existem outros espaços possíveis, ou qual rede. Às vezes, a gente está vendo uma rede que pode ter até uma característica mais direcionada, porque os algoritmos ninguém sabe, né? É uma caixa preta aí pra quem que vai a informação, né? Na verdade, o que eu sempre falo, o algoritmo, ele é racista e todo mundo sempre fica, mas o algoritmo, ele é desenhado, ele é programado por uma pessoa. Essa pessoa, ela coloca ali os comandos que ele deve seguir, que ele deve, né, performar melhor ou pior. Então, a gente já fez esse estudo até com um cliente nosso, fazendo exatamente esses comparativos, né, de como é que performa o conteúdo de um influenciador preto ou de um modelo preto, né, com foto de uma pessoa ali, e como performa com uma pessoa branca. E é discrepante. A gente pega essa informação, é discrepante. Então, assusta também por esse outro lado, porque as pessoas sempre querem ficar nesse argumento de mimimi, vocês estão querendo criar... Então... Não é número. É número, fato, né? É fato. Tem um documentário que acho que tem no Netflix sobre algoritmos. Eu vou pedir a Jéssica, editora, bota aí na tela o nome desse documentário, que fala quando algumas empresas tentaram fazer recrutamento com inteligência artificial, como isso deu muito errado. Sim, a gente tá vendo agora qual é a Polícia Militar de Recife que achou o B. Jordan como suspeito. Eu acho que é a prova mais... Michael B. Jordan. Ele é um ator negro americano que tá sendo acusado de um crime no Ceará. Então, tipo assim, ele tá na lista, porque fizeram exatamente essas codificações de reconhecimento. Isso. Ele foi incluído na lista de procurados da polícia do Ceará. Então, assim, volto a dizer, não são fatos que a gente inventa, que é mimimi, são dados concretos, que a gente vê exatamente isso. Nossa, esse caso aí eu não sabia, não. Pois bem, meu filho.
Babado. Babadíssimo. Né? E isso daí a gente pega também, eu acho que é bom pontuar isso. A gente tá pegando uma situação de B. Jordan ser uma pessoa popular, pública. Imagine quantas pessoas inocentemente Imagine aquele negócio lá no metrô que botaram de reconhecimento facial, né? É loucura. Então, assim, quando chega nesses pontos, assim, né, e as pessoas acabam levando isso de não, e acabam perdendo o argumento, né, e ficam sempre tentando achar alguma forma. E a gente fala, a gente tá aqui, ó, mas por eu acho que quem fala isso é quem vive só de argumento, né, não? Porque a pessoa tá muito descolada da realidade, do presente. Não é possível. Mas é isso, a gente acha assim tão maluco, doido isso, mas isso é a galera que tá do lado da gente, trabalha mais com a gente, às vezes, mais que comum, tá ali atendendo a gente no telemarketing, Sim. que tá, sabe, tipo, em todas as esferas. A gente, às vezes, o país tá como tá hoje, essa polarização, né, a fake news, tudo isso, sabe, porque a galera tá extremamente sensível, está extremamente desacreditada em relação a tudo e começam a criar nessas teorias das conspirações, enfim. Isso acaba sobrecaindo cada vez mais na minoria. Né? Porque Com certeza. Justamente é que não porque tem são acesso, que vivem os estereótipos, né? O tempo inteiro, né? Exatamente. E a gente tem que se reconhecer, eu acho, né? Se reconhecer como racista, se reconhecer como formação. Eu tava contando pra vocês em off, não tenho vergonha de contar no podcast, que eu fui fazer uma palestra pra o Sebrae, uma palestra online. Tinha 2.000 pessoas na palestra e eu tava falando sobre liderança. E eu fiz uma analogia usando uma coisa que eu assisti quando criança, que foi Star Wars. E Star Wars tinha uma tradução, na época que eu era criança, que falava o lado negro da força. E isso ficou no meu inconsciente e no meu consciente mesmo, sem conectar isso com uma ação de diminuição do outro. E eu falei num determinado momento da palestra, olha, eu vou falar agora o lado negro da liderança. E aí a primeira reação de alguém, a palestra estava sendo falada para Angola, para um monte de cidades de lugares do mundo que falam língua portuguesa, e eu não percebi que eu estava atuando dessa forma. E eu acho que isso é do compromisso de cada um, né? Não tem esse papo de eu vou te ensinar, é você que tem que se ligar. Exato. E aí eu até mantive e escrevi, fiz questão de escrever para a pessoa que eu realmente tinha falado aquilo e que eu ia refletir e pensar. E que foi uma coisa que eu aprendi. Sim. E que a gente precisa desaprender um monte de coisa. Exato. E tem coisa que a gente não sabe que precisa desaprender e que precisa de alguém que fala assim, velho, se liga aí, viu? Desaprenda essa parada aí que tá tretada aí, viu? É isso. Tá tretada. Até atitudes mesmo, né? A gente vê no trânsito. Atitudes muito simples da pessoa. Uma pessoa preta tá passando ali do lado, a pessoa simplesmente liga. Sobe o vidro. Né? Às vezes a pessoa tá ali no inconsciente mesmo, mas é uma atitude que você acha que aquela pessoa que tá passando só por ser preta é um suspeito. Marginal, É isso. Eu vou contar um caso. Vou contar um caso. Eu fiz eventos uma vez para um shopping que tinha um serviço, que era um serviço a mais para o consumidor, que era recolhimento das bandejas. E existia uma reação do cliente, que era uma reação automática, que tinha um impacto na autoestima da equipe de limpeza tão brutal, que é o seguinte, quando a pessoa chegava para recolher a bandeja, a pessoa que estava sentada puxava o celular e a carteira. Imagine isso na cabeça de uma pessoa. E é um comportamento assim, parece sutil, mas a autoestima, eu fazendo um treinamento de atendimento ao público, imagine como é que eu atendo o público. É isso. Exatamente, eu vivendo isso, que é sutil, que não é declarado e que é difícil até de falar. Sim. É até difícil de explicar. Como é que a pessoa vai explicar que ela se sentiu estranha porque a pessoa achou que ela estava invadindo... Coisa da sua cabeça. Uma vez uma pessoa tinha deixado na bandeja uma colher que dava de papinha pro filho, e a maneira como esse cliente agiu para fazer com que a pessoa pegasse no lixo essa repercutiu numa equipe inteira, assim. Caramba. De uma maneira muito pesada. Uma situação de humilhação. De humilhação, Então, assim, são coisas que existem e são muito cruéis, né? É isso. E pra quem faz,
sempre é esse olhar de, não, eu só tô pedindo, eu só tô falando, eu só tô fazendo. Mas pra quem escuta, isso é uma dor gigantesca. Então, assim, as experiências que a gente teve também dentro da nossa vida particular ou de trabalho, enfim, também sempre tem um resquíciozinho, né, de alguma situação que a pessoa fez que não imaginou que aquilo dali poderia doer, mas que a gente leva pro resto da vida. Exatamente. Então, não tem como. A gente fazer o processo de transição, acho que 80% das mulheres daqui de Salvador, do Brasil, já passaram, estão passando ou finalizaram seu processo de transição. Mas até concluir esse processo, o tanto de piadinha que se escuta, o tanto de coisa em que fala, vai ficar com esse cabelo horrível, feio e tal, não sei o quê. Então, tipo, isso tudo machuca a gente. E não é coisas que você hoje escuta e acabou. Você vai levar para o resto da vida. Sim. E possivelmente vai ser repercutido em outras situações. Enfim, é doloroso. Olha, esse papo vai durar, viu? Eu queria podcast de 10 dias com vocês, tá? Bora. Me conta mais aí do business. Eu quero saber do business. Quem mais tá no portfólio? Como é que funciona? Detalhes aí. O Led falou do marketing de influência, né? Do nosso portfólio de influenciadores, que além de João Pimenta, a gente tem a Natália Cavalcante, que é uma maquiadora especializada em pele negra. Então, muito bom esse trabalho de autoestima que a gente tá falando aqui, de se reconhecer. Como é que é esse universo de cosmético? Porque cosmético tem muito dinheiro, né? Muito. Muito dinheiro. Do lado do A1, agora a gente atende 4 contas da Unilever, né? Uai! Então, a gente atende a Seda, Love Beauty Planet, Força Vitamina e um cliente que a gente não pode contar agora. Esse podcast tá trazendo coisas... Sigam as minas nas redes sociais, vocês vão saber quem é. Surpresa em breve, hein? Mas a gente tá justamente entrando nesse mercado de beauty, o mercado de beauty nacional e multinacional, né? Porque são marcas que têm atuação não só no Brasil, mas na Indonésia, Uruguai, Argentina. Então, assim, a gente vê como cada praça interpreta esse mercado das consumidoras, né, de beauty, das mulheres, principalmente dos homens também. Então, a gente tem tido um enorme aprendizado de como tem sido trabalhada a diversidade nesse sentido. Sim. A gente chega para trazer essa inteligência, né, do perfil da consumidora brasileira. E é o que eu falei no início do podcast, né? Entender que 80, 50, na verdade, aqui em Salvador, 80% da população ela é negra, no Brasil, 50%, metade da população. Então, você vai deixar de vender para metade da população. Olha. Então, é uma decisão, assim, do business, né? É uma decisão das marcas. Então, por isso esse movimento, por isso também ter tecnologias específicas para esse público. Não é só trazer, então, ter o creme, e é um público que movimenta muita coisa, né? 17 trilhões. 17 trilhões. É um dado que a gente... Eu gosto. Eu gosto. Merece. Eu fiquei aqui embasbacado, impactado. Mas trilhões, é? Trilhões. 3. Eu não sei nem quanto zero bota nisso. Eu sou psicólogo, eu tenho problema com... Exatas não. Eu sou de humanas ao quadrado. É muito dinheiro. Eu acho que, assim, é muito dinheiro que se deixa de ganhar. Porque, assim, a gente não deixa de comprar, né? A comunidade preta não deixa de comprar. Mas talvez poderia se ter mais se tivesse algo muito mais direcionado, que desse muito mais valor também a gente. Entendi. A gente sempre passa muito por essas esferas. Vou trazer também um exemplo aqui, né, sem citar ninguém, mas teve uma situação de um cliente que fez uma ação de um lançamento de um produto que era, né, voltado para uma população preta. Quando olhou o portfólio de produtos, cadê a cor para as pessoas pretas? Não tinha. E aí, aquela loucura, o próprio cliente ficou naquele desespero de tipo, não, a gente vai resolver. O lançamento era no dia, não tinha como mais mandar produto, não tinha como resolver. Faz mistura tudo junto. Tipo, a pessoa que ia participar falou, não vou fazer isso. Não é a minha verdade, eu não vou aceitar. Então, assim, a gente vê que se você se propõe a ter um portfólio, né, pensado na diversidade, pensado nos... Mas vem cá, você minimamente... Uma pergunta técnica, sim. Mas essa pessoa ainda ganhou, né? Cobrou, né, do cliente. Claro, não, já tinha o acordo todo fechado, já tava tudo certo. O cliente que não pisou na bola, né? Que não eu falei da conta aqui, vou adiantar logo aqui. Eu sou psicólogo, não sei fazer conta, não é porque eu sou psicólogo, não. Diz que um psicólogo bom de conta venha me dizer que é bom de conta. Eu sou ruim por ser eu mesmo. É natural. Naturalmente com deficiências em contas básicas, porque a matemática não foi bem ensinada. A culpa é minha, não. Olha, você usa báscara? Você usa báscara? Báscara foi inventado pra atazanar pessoas
durante toda a sua juventude Pra pra quê? ele descobrir na vida adulta que não Polinômios. serve pra nada. Nada. Ó, eu fui falar isso numa palestra e uma pessoa que era pós-doutoranda em matemática escreveu uma carta pra mim sobre o uso da fórmula de Bhaskara. Eu não entendi. Eu não entendi a carta. Mas é isso. Eu no não dia a entendi. dia, coisa, pronto, eu vou fazer uma pausa aqui. Vou fazer meu momento de reclamação. Gente, tem coisas que você aprende na escola e na faculdade que você não vai usar nunca. É. Por que faz ainda isso com as pessoas? Esse gasto de tempo. Pra você saber que tem coisas que você nunca vai usar. É inútil. É isso, você sabe assim, poxa, tem coisas que eu nunca vou usar, deixa ela pra lá, Basta. atrapalhou minha vida um tempo, mas é a vida, segue. Segue. É isso aí. Eu soube que a Bhaskara é boa pra fazer cálculo de meio fio, mas o que significa? Eu não entendi não, falei aleatoriamente também. Não calculo. Tá bom. Vamos voltar pro nosso assunto. Essa janela ficou bem louca, esse corte nosso agora. Ficou bem aleatório, né? A gente vai parar nisso por quê, gente? Boa pergunta. Porque Porque você você falou foi que não era uma. Ah, sim. Vem Eu fui me justificar porque eu brinco sempre que eu sou um psicólogo que não sabe fazer conta. Aí, de repente, tem psicólogo que sabe. Tem uma área da psicologia super fera de conta que é a parte estatística, de pesquisa e tal. Eu que não sei fazer mesmo. Eu que sou ruim mesmo. Relações humanas. Eu sou ao quadrado, só por isso. Agora me contem, além de influenciadores, eu imagino que a carreira do influenciador, ela é uma carreira muito contemporânea, atual, mas ela já existia como, por exemplo, agitadores culturais, personagens da comunidade. Será que a gente vai ter também muitas pessoas que não dialogavam com o mundo digital entrando nessas trilhas e que também podem ter uma fatia, uma possibilidade de carreira a mais? Por exemplo, sou um compositor e às vezes as pessoas querem saber da minha vida, como eu vou compor e tal. Isso podem ser trilhas novas, né? Com certeza, porque a influência é sobre nicho. Exato. Então tem muitos nichos específicos, né? São sobre comunidades. Então existem comunidades sobre diversos assuntos. Sim. Então desde comunidades como os vovôs, né? Que Sim. tem na internet pessoas de 90 anos produzindo conteúdo. Olha. Ensinando receita, fazendo dancinha de TikTok. Tem milhares de Ensinam receita de remédio? Bolinho da vovó. Ah, de comida! De comida! O óbvio precisa ser dito. Precisa, senão... Olha como eu sou o estereótipo, né? Que horror, meu. Coitado. Mas enfim, existem muitas possibilidades. E a influência, ela não é algo novo. A gente tem história como a Rainha Elizabeth. Que... Não, ainda é antes da Rainha Elizabeth. A história da influência Conte começa... aí, eu Pô, sou... peraí, vou fazer uma vinheta, viu? A história da influência. Basicamente, lá na Inglaterra, nos anos de 1800 e tanto, a rainha da época, ela tinha aqueles faqueiros de prata, né? Aquelas porcelanas. Então, aquilo dali eram sempre estampados nos jornais, né? Pra poder falar sobre a família real. Uhum. Aquilo dali já... Ai, meu Deus. Aquilo dali já era o papel da influência sendo aplicada. Sim. Né? As pessoas enxergavam o que a rainha tinha em casa e elas Faziam, queriam ter né? dentro de casa Isso. também. Ah, igual aquela peruca do rei francês, né? Exatamente. Que gerou a moda, o povo... Igual o cabelo de Ronaldinho, aquela Então, coisa horrível. É sempre é o poder da influência. E o que a gente sempre gosta de dizer também dentro da agência é que qualquer pessoa, ela influencia alguém sobre algum assunto. Sim. Então a gente tem aqui um exemplo sobre influência sobre moda. Então, Então sempre tem a possibilidade, né? Então hoje tem influenciadores que são profissionais, tem influenciadores que são só influenciadores, tem influenciadores que são estudantes. Então hoje tem espaço para todo mundo, né? Não, eu ia complementar você falando hoje da influenciadora que não mostra o rosto, né? Que ela só Sim. mostra os destinos. Exato. Sério? Exatamente. Eu acredito que seja isso uma próxima tendência aí, né? É mesmo? Exatamente, porque tem uma questão hoje muito associada à imagem. Aham. As pessoas que associam a imagem sempre têm esse retorno, né? Ah, você tá feio, você tá gordo, você tá preto, tá azul, tá... Então, hoje ela ter essa atitude de não mostrar o rosto dela e apenas mostrar o conteúdo é uma forma dela se blindar Gente, sobre. eu não tô mais acompanhando o planeta, não. Menino, o povo tá correndo, viu? E a questão, o que mudou dessa influência, né? Que ela sempre existiu, né? E por isso que eu falo que, tipo, ela não é tão contemporânea, é porque a rede social aumentou a capacidade de viralizar. Isso. Então, assim, a influência, ela sempre existe. As comunidades do Orkut, por exemplo, quem nunca participou daquelas... Eu topo, que participava. né?
Então, assim, ela sempre existiu. O que mudou agora é o formato, né? Essa viralização, essa amplitude de falar com milhares de pessoas em qualquer lugar do mundo, né? E você ter esses assuntos cada vez mais específicos, né? Então... Gente, você falou de Orkut. Eu tive uma bad vibe adolescente, porque tinha uma comunidade escrita assim, os Lucas não envelhecem. E essa comunidade só tinha gente com o nome Lucas, todo mundo jovem. E a gente fazia pesquisa se tinha algum Lucas velho. Oxi, não tinha. E não tinha, assim, era tipo o Lucas morria cedo, sabe? Então passamos um tempo achando que, pô, o Lucas morre cedo. Por que botaram esse nome? Eu curti o Orkut, velho. É sobre isso. Então você vai achar de tudo. Do conteúdo mais didático, assim, enfim, inteligente, super elaborado, a coisas do dia a dia. Tipo, sei lá, gente que gosta de comer pipoca, assistindo filme. Mas é isso. Tem influenciador que ensina a limpar a casa. E, tipo assim, limpar a casa, na minha concepção, tipo, não é uma coisa complexa, não é algo difícil. Mas o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Eu caio essa ficha. Essa frase. Precisa. Eu caio minha ficha quando eu sou viciado em vídeo de prensas hidráulicas. Eu gosto. Você gosta? Gosto. Ai, meu Deus. Mais uma pro meu clube de prensas hidráulicas. Gente, eu caio no vídeo de prensa hidráulica e fico lá, poxa, vai prensar o que agora? Aí vai devagarinho assim, vai prensando. Falo, pô, como é que prensa um ovo? Aí eu pesquiso, aí tem um ovo sendo prensado. Aí tal. Aí quando você vai ver, o vídeo tem milhões de É visualizações. que nem uma coisa nojenta. Espremer cravo. Esse aí tem gente que curte essa aí. Eu sigo a doutora Sandra Lee. Se segue, O quê? Ah, não. Vejo os vídeos todos que eu descobri de Home and Health e lança, eu tô lá. Tem gente que tem prazer, né? De na hora que sai o carnegão, é carnegão? É, menino. Como é que chama o negócio? É carnegão. Carnegão. Né? Quando você aperta aquilo dali, sai a massinha. Onde foi o rumo da nossa conversa? É influência. Mas porque você vai ver, tem 10 milhões de visualizações o vídeo de prensa. E aí você vai pensar assim, pô, o cara comprou uma prensa pra fazer vídeo de prensa, ou ele tinha uma prensa e de repente ele postou uns vídeos prensando coisa. Não é? Eu nunca pensei. Gente, eu acho que alguém já comprou uma prensa Só pra fazer porque vídeo. é um grande negócio. Vamos comprar uma prensa. Bora, a gente racha uma prensa. Tem uma prensa e um moedor assim, ó, industrial. Esse do moedor é ótimo. Cara, eu vi o cara botar uma geladeira. A geladeira ficou quicando assim. Eu falei, não vai pegar, não vai pegar. Eu tava fisgado no vídeo. Aí quando pegou, ela parecia um papelzinho assim. Eu já vi com um carro dessa prensa do... Tipo, é assustador também que você vê o negócio. É realmente isso. Quicando, quando ele vai. Uma hora vai. Do nada ele vira isso aqui. Eu fiquei, gente... Imagina uma pessoa. O que eu fico pensando assim da influência, e aí como às vezes isso me vem na minha cabeça, é que a produção de conteúdo também é meio cruel, né? Em termos eu falo de o indivíduo explorar o próprio indivíduo na produção. Do tipo, a quantidade de horas. Eu sempre pergunto para influenciadores que vêm aqui, porque eu acho esse um exercício que a pessoa precisa aprender a dominar para que ela mantenha a saúde mental, para que ela tenha... Eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em bem-estar, para que ela tenha uma relação de bem-estar com esse processo. Porque é, primeiro, viciante, demandante e cansativo. Muito. E ao mesmo tempo, vem muitas vezes para esses influenciadores um volume social de posicionamento que mexe também com a autoestima e tudo mais, né? Sim, eu acho quando essas demandas, de forma geral, né? As agências de publicidade, eu acho que elas também não entendem muito essa questão, né? Do criar conteúdo. Você criar conteúdo, você não vai inventar um personagem e desenhar aquilo dali que você vai fazer. Você vai entender o que você já tem para poder colocar. Então você desenha um roteiro, né? Você pensa a proposta, você vê o que realmente vai caber. Tem a análise dos dados que vão ser utilizados, o horário que vai ser postado, a hashtag que vai ser colocada. Então, é um trabalho realmente dispendioso, né? Custoso, que às vezes não é remunerado da forma correta e adequada. Então, o que a gente também discute com os demandantes, que são os clientes, é exatamente isso. Bora fazer alguma coisa que caiba dentro do que vocês precisam, mas que também respeite esse espaço do influenciador. De tempo e de originalidade, né? Autenticidade. Tem um autor que ele fala o seguinte: a gente saiu de uma era econômica de relações de exploração
para uma característica de uma nova era, que é uma exploração do indivíduo por si mesmo, que é a era da performance, né? Sim. E essa era de exploração do indivíduo por si mesmo é uma era que, se a gente sai de uma era do controle disciplinar, imaginem as organizações antigamente, né? É o controle disciplinar, você faz isso dessa forma. E isso tem repercussões de saúde X. Sim. Mas essa era do indivíduo se cobrando e essa exposição pública tem repercussões Y que muitas vezes estão ligadas ao burnout, à depressão. Sim. Porque realmente é puxado. Você ter que não viver... Às vezes, o que eu já vi de influenciador, eu não vivo o dia, porque no dia que eu estou vivendo, eu estou pensando aquela experiência como conteúdo Exato. e não como experiência em si. Eu tô indo ver, sei lá, meu sobrinho. Como é que eu crio um conteúdo? Exato. Isso é bem difícil, né? E é do mundo também, né? Eu tô falando que é difícil, mas é o que é, né? Mas tem gente exatamente que não sabe dividir. Existem hoje influenciadores que eles dividem, só fazem conteúdo uma vez na semana, né? Já produzem. Exato. E aí... Então as marcas, elas já ficam até cientes sobre as publicidades também são gravadas em um dia ou uma semana, e as outras 3 semanas é de produção livre ou de viver a vida Por deles, isso né? que o cara da prensa é o cara, velho. O cara da prensa, o cara chega lá, hoje eu vou prensar o que tem aqui em casa. Faz 15 Aí ele vídeos faz de 10 prensa. vídeos, 15 vídeos, pronto. Ai, gente, que genial, o cara da Basicamente. prensa. Mas eu acho que eu vou até puxar uma sardinha pra mim, né? O papel do influenciador realmente, ele é desgastante em relação, né, com o cliente, mas o papel do assessor também é um papel desgastante, né? Porque a gente no dia a dia, a gente que lida com essas demandas, a gente que negocia, a gente que fica com a burocracia. Então, às vezes, existe um imediatismo muito grande também, né? Tem que fazer agora, tem que entregar agora. E não é sobre isso também, né? A gente tem outras demandas que a gente quer construir com o influenciador, que a gente entende que precisa de um respiro. E, às vezes, o cliente tá ali. Diferente também da publicidade tradicional, que é um VT de TV que você coloca lá e vai sair agora, é pessoas, né? Exato. Na relação. São pessoas de pessoas para pessoas. Então, Exato. tipo... People to people. Pessoas para pessoas, ó. Rapaz, eu fui rápido agora. E pegando a sua sardinha e puxando para a minha sardinha. Olha um duplo twist carpado. Eu escrevi um livro sobre apertar o play na vida. Uma coisa que você falou que agora me chamou a atenção, que eu achei interessante, que é o seguinte. Principalmente para quem lida com o criativo, uma das questões que atrapalha o criativo é quando a gente delimita demais e a gente tira do criativo a espontaneidade do processo de conexão com aquilo. Exato. E aí, eu acho que isso também é um dos fatores que tem levado muitos influenciadores a esse adoecimento. Porque quando ele começa a deixar de entender o porquê e passa a fazer aquilo em função de um volume de produtividade que muitas vezes, num ambiente de influência, ele ultrapassa todos os limites possíveis de carga horária, porque você é aquilo o tempo inteiro, aí a gente abre um terreno que deixa de ser uma experiência de conexão do indivíduo prazerosa e vira uma conexão ruim. Exato. O meu livro, puxando a sardinha, é sobre esse conceito de transformação das relações profissionais, em que a gente sai de uma era em que o indivíduo ele vai trabalhar por uma necessidade ou por uma função, mas que esse trabalho necessariamente tem uma carga de sofrimento para além da execução da tarefa. Que tem muito a ver, e aqui não é o meu campo assim, de estudo, nada disso, mas tem muito a ver com essa história das nossas relações produtivas, que tem a ver com a história do negro no Brasil. Sim, total. Porque as relações de trabalho sempre estiveram muito ligadas a estratégias punitivas. Sim. E eu acho que tanto esse trabalho que vocês exercem também pode abrir os olhos para muitas pessoas que é possível estabelecer relações econômicas e produtivas que não necessitem de ter sofrimentos para além do esforço que é preciso para realizar. Exato. Eu estava vendo outro dia alguém comentando, a pessoa ia fazer uma viagem profissional, ia ter um tempo livre na viagem, um lugar era de praia, ela ia na praia, ela falou, tô indo na praia. E alguém falou assim, opa, você tá aí pra trabalhar, não é pra se divertir.
Então, é quase que existe uma culpa cultural também da gente trabalhar com leveza, né? Exato. E com a pandemia isso mudou, né? Porque os formatos de trabalho agora... Existe muita gente que está praticando até o nômade digital, que é trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Sem ter essa pressão de estar em um espaço. Enfim, né? Ser mais autônomo em relação à sua relação de trabalho. Eu acho que isso é muito desse reflexo, né? Dessas novas relações. A pandemia antecipou isso, tanto que agora, tipo, as pessoas não querem mais trabalhar em escritório, querem ter essa flexibilidade, querem ter esse bem-estar, né? Sim. Essa questão do esforço ali. Poxa, se em 4 horas eu faço esse relatório, por que eu tenho que ficar até 8? Sabe? É essa conta hoje que as pessoas mais jovens, inclusive, estão fazendo. A gente fala que a gente trabalha com o público jovem e a gente preza muito por isso. Sim. Né? Então, assim, se você consegue entregar, se a sua entrega, né, ela consegue ser otimizada dentro do processo nessa quantidade de horas, então ok, valeu. Lá ninguém fica até mais tempo do que é necessário, do que é contratado, porque a gente entende que as pessoas hoje, principalmente pós-pandemia não, que ainda não acabou, mas nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo, a saúde mental está defasada, as pessoas perderam muito entes queridos. Então, assim, o trabalho agora tem sido uma forma, né, de tentar voltar essa normalidade, mas entendendo que as pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida. Isso, viver, né? Aproveitar o dia, né? Isso, e deixaram também de colocar o trabalho como objetivo central da vida, né? O trabalho é uma forma de remuneração, de prazer também, que deve ser. Muita gente traz esses relatos, mas não deve ser algo que te escravize, né? Que te coloque no papel de eu só posso ficar aqui e limitar. Hoje a gente tá vendo o movimento da galera ter, tipo, 3, 4, 5 empregos e tá viajando, indo pra praia, indo pra festa e vivendo normal. Nos Estados Unidos, eles estão agora numa grande onda de demissão. Demissões. Virou até uma tendência isso no TikTok até. Tá. Aí, ó, tendência do TikTok. Como é a tendência? A galera pede dentro uma hashtag, né? I quit my job. Exato. Começou por conta de uma pessoa, uma menina que pediu demissão na Walmart. Ela pegou o microfone, né? Não quero mais ficar aqui e tudo mais. E aí a parte do assédio, isso, né? Enfim. Foram processos que não foram aleatórios, né? Não foi porque simplesmente ela foi embora e tal. Só que aí virou uma grande onda. Uma grande onda ali nos Estados Unidos, exatamente. Que as pessoas estavam, acho que, nesse mesmo sentimento, né? Eu acho que não é nenhuma onda de todo mundo querer ir embora. Mas é o mesmo sentimento, tipo, caralho, eu tô não aqui. Vou aceitar. Por que eu vou gastar? A grande pergunta é, por que eu vou gastar a maior parte da minha vida estando num ambiente ou num lugar que me faz sofrer para além do esforço? Eu gosto de chamar a atenção de que é para além do esforço, pra gente não cair na cilada de achar que toda relação produtiva é... não é. Existe um esforço. Você vai escalar uma montanha, meu amigo, você vai suar, você vai se estrupiar todo. Você quer, saiba que tem esforço pra conseguir. Você vai ver muita galera aí que é bem sucedida como influenciador que rala. Aí você vê, pô, o cara tá numa condição e você acha que é leve. Não é. Mas existe outros elementos que poderiam estar fora dessa equação, né? Como a fórmula de Bhaskara também. Totalmente. Cara, eu resgatei a fórmula de Bhaskara. Do nada. Eu resgatei. I quit my job. Se tiver que usar Bhaskara... Duas coisas. Se tiver que usar terno e Bhaskara, I quit my job. Oh, meu Deus. Mas eu acho que aqui no Brasil, acho que essa onda não vai chegar. E se vier, vai ser de um movimento talvez contrário, né? De uma galera fazendo mais, discutindo sobre o ambiente que eles estão ocupando, do que simplesmente indo embora e largando aquilo, né? A desigualdade social também não permite. Exatamente. Aí não a permite. gente entra nos cálculos de desemprego, né? Então... É isso que eu acho punk, porque a gente vive num lugar que, por causa desse abismo social, a gente ainda precisa estruturalmente de empregos de menor complexidade para que tenha um mínimo de possibilidade, né? A gente ainda tem assessorista, de elevador. Qual é a complexidade cognitiva que estimule um indivíduo, um ser humano, num trabalho de assessorista de elevador? Exato. É muito pesado. É muito pesado, porque é uma atividade que não tem a pessoa, óbvio, aqui o indivíduo constrói isso em qualquer atividade. Eu acredito muito que existe o que a gente chama de... Tem uma teoria que eu sou adepto, que é a teoria do flow. Existe um nome que é personalidades autotélicas, que são pessoas que têm características de personalidade que mesmo em situações em que você poderia estar entediado ou muito ansioso, eles criam estratégias
pra poder se conectar com a atividade. Então, Entendi. vou imaginar, você tá numa ressonância magnética, tem que ficar... Eu tenho um pavor. Você tem que ficar 1 hora parado. Eu não consigo ficar 1 hora parado, eu entro em pânico. Mas aí você tá lá e de repente você tá lá, tem um monte de azulejo, você começa a contar os azulejos e tal, e tal, e tal. E aí você entra num estado paralelo naquela atividade. Mas, veja, você tem que ter uma personalidade muito autotélica para que uma atividade como essa construa sentido. Sim. Ou essa atividade precisa ter muitos outros elementos para construir sentido. E a gente é o país que ainda tem muito disso, né? Total. Nossa cidade, eu diria ainda mais, né? Com certeza. Eu acho que Salvador ainda tá... Tem muitas possibilidades, né? A gente o tempo todo discute isso. Salvador é uma potência tão grande em diversos pontos. Mas eu acho que ainda falta muito isso. Mas eu por ter vindo de uma comunidade, né? Eu sou oriunda do Nordeste de Amaralina. Minha mãe, minha família, todo mundo mora lá ainda. Então eu vejo que as pessoas também acabam tendo essa dificuldade por acesso. Sabe? Perceber, não tem outra informação. Elas não conhecem outra coisa. É por isso Então, que a educação tem que ser para a liberdade, Exato. para a autonomia. Exato. Saber que é possível, né? Exato. Então, assim, às vezes até enxergar... Eu, por exemplo, quando eu acabei o ensino médio. Então, as pessoas que estavam ali próximas a mim me parabenizando. Parabéns, você acabou o colégio, que bom. Conseguiu concluir o colégio. E, tipo assim, na minha casa era uma coisa que... Você não fez sua obrigação, parabéns. Sua obrigação. Acabei a faculdade, praticamente minha rua botou uma faixa na rua para poder falar que eu tinha me formado. Então, é uma coisa que... Para quem está dentro de um espaço limitador, exatamente desse dia, eu não tenho oportunidade, eu não sei o que fazer além disso... Não chega nem a imaginar outras coisas, sabe? Que eu acho que ainda é mais triste, porque você não teve possibilidade de nada. De nada, né? Então fica sempre naquele esmero. É assessorista, pô, a pessoa é maravilhosa. Assessorista, a gente tem um trabalha. Emprego, tem um emprego, o sabe? é que você tem um emprego. É isso, no dia a dia eu acho que a gente acaba indo, quando a gente tá nesses campos assim, né? Com as discussões mais firmes, né? Mais fortes sobre privilégios e tudo mais, a gente esquece a galera que tá lá embaixo que não sabe nem o que é, né, da etimologia da palavra de o que é privilégio, sabe? Tem muita gente que tá ainda construindo a sua identidade, tem muita gente que ainda tá construindo os seus discursos e vai demorar, acho que talvez pra gente já demorou algumas gerações, pra essa galera ainda vai demorar um pouco Muitas, mais. né? É isso. Mas ainda bem que a gente tem vocês, né? Tomara que venha mais gente pra gente dividir o peso. Com certeza. Olha, e é peso, né? Porque a cobrança, né? Mas levem com essa leveza que tá tudo em casa. A gente sempre tenta trazer o lado positivo e a firmeza do que a gente se propõe, né? Sim. Então, quando a gente fala peso, é mais por estar no espaço ali, porque a gente entende que às vezes é solitário. Né? Então você não tem outras empresárias negras para estar trocando, para estar falando das dificuldades, para estar, sabe? Como eu vejo esse ecossistema de empreendedores e empresários brancos, né? Que se unem e fazem convenções, que fazem seminários, sabe? Então, às vezes, é um peso mais por estar dentro desse espaço, né? Entendi. Que bom que somos sócias hoje, que, tipo assim, a gente não trilhou caminhos individuais. Eu acho que isso foi importante para que a gente também trouxesse esse olhar de comunidade, de coletivo, para que a gente consiga compreender, porque a gente está aqui contigo, você é uma pessoa que de fato está aberta a esse tipo de diálogo e é importante, mas você nunca vai entender na raiz do problema. Nunca. Sabe? Chegar nesse Nunca. Exato. Isso eu tenho pleníssima consciência. Isso já é importante, né? Porque tem uma galera ainda que acha que não, mas eu entendo sua dor. Não, você não vai entender. É uma segurança te perseguindo. Cara, é isso. Eu pensei exatamente isso agora. Você tá num lugar que você entra pra consumir e você é observado, seguido. Eu não vou entender e eu não vou viver. E isso é horrível. Horripilante. Eu te digo até, é aterrorizante. Porque você acha que você tá fazendo alguma coisa errada. Eu tive uma vez um baculejo. Aqui a gente chama baculejo, né? Quantas vezes aconteceu isso? Imagine se você tá... Eu tava ouvindo um cara que passou um baculejo e ele tava com o celular. E ele tava com a nota fiscal do celular. Gente! É absurdo. Eu acho que eu não vou nem tão longe. Tem que andar com a nota fiscal? Quantas vezes, Blitz, você foi parado assim, tipo... Ah, Blitz não falei não, que eu dou azar. Blitz, seus olhos, é horrível agora. Eu fiquei deprimido agora. Porque assim, tipo, a última agora, o documento do carro venceu. Puta e aí, merda. Eu não vi
Eu não juro que eu não vi. Poxa, E eu fiquei aqui no escritório até 10 da noite trabalhando. Aí eu saí aqui do escritório, tava indo pra casa cheio de Lego dentro do carro. Aí uma blitz, aquelas blitz meteóricas assim, com helicóptero, com um guincho já. E aí, cara, você falou um exemplo que não dá. Eu sou altamente imparável em blitz. Eu tenho alguma coisa. Pois é. Eu acho que eles olham pra mim e falam assim, esse cara tá errado. Eu acho que você deve ser um dos... Será que tem alguma coisa assim do tipo, ele olha a placa do carro, sei lá? A Transalvador hoje faz coisas absurdas que eles conseguem tirar foto e dizer se você tá devendo ou não. E hoje, basicamente, as blitz são feitas dessa maneira, né? Eles já vão dizendo os carros que estão e vão direcionando. Ah, então foi isso. Possivelmente. Mas conclua, desculpe. Não, imagina. Foi o tema que me abalou. Eu acabo sempre tendo essas visões, assim, né? A gente passa por blitz e batata. A gente passa... os nossos próprios pais, o né? Falam, olha, tipo assim, menino não corre no shopping. Vai estar correndo no shopping. Saia com documento no bolso. Sabe? Não ande sem camisa. Não seja reativo. São coisas... não responda, não fale. Não, e assim, ó, eu só tive uma experiência de baculejo na vida inteira, que eu tinha descido pra pegar minha carteira dentro do carro. Meu carro tava parado na rua, e aí tinha tido um assalto, alguma coisa na rua, e chegaram as viaturas. E assim, foi uma experiência tão agressiva. Tão agressiva. Eu tava sem camisa, sem nada. E ele chutava a minha perna, assim, pra eu abrir a perna, sabe? Chutava. E ela foi tão ambivalente, a experiência, às vezes, quando ela é abusiva, ela traz essa contradição, né? Porque no final ele pergunta assim, como foi meu atendimento? Uma coisa assim, sabe? Oxente. É uma coisa assim... Foi excelente, senhor. Nota 10. Você me agrediu, quebrou 2 dentes. Sabe? Uma coisa assim, meio ambivalente, sabe? Do tipo... De ter que agradecer ainda, pô, parabéns pelo trabalho. Sabe? Do tipo assim... Agora, é inimaginável quem vive isso com frequência. É isso. E essa questão da blitz é exatamente por isso, porque assim, ó... Há 5 blitz que tem na orla. As 5 blitz a gente é parado. Não é por uma questão nem de o carro tá... Não, é sempre a mesma coisa. Não é até um argumento que... não, mas... Gente, acontece. Pessoas pretas são paradas nas ruas, nos carros, nos shoppings. Eu já fui perseguida por um segurança. Não interromper, amiga, mas teve o caso do rapaz que foi arrancado do seu próprio carro por um casal de pessoas brancas que não acreditaram que o carro era dele e ele foi ainda espancado. Do nada? Você não é dono do seu próprio carro? No estacionamento. Vem cá. De quem é esse carro? Cara. Não é seu, venha sair. Você tá roubando. O cara abrindo o carro dele e a mulher, não, esse carro é seu aí, o que é isso aí? Não é seu não, como é que é seu? Aí gera discussão e aí os dois caíram batendo no cara. Meu Deus. O carro era do cara. Teve o da bicicleta, né? Acho que foi, não sei. Teve do Rio. Que o cara tinha tido a bicicleta roubada. Isso. E aí tinha um cara com a bicicleta parecida com a dele, né? Exatamente. São inúmeros os casos. Ele foi preso. Foi demitido do emprego que ele era herdeiro da empresa, né? No caso. Ele trabalhava na empresa da família, a família mandou ele embora da empresa que ele trabalhava. Isso não é, a gente não tá falando de outra década, não. A gente tá falando de ontem, ano né? Passado, ano ontem. passado, de coisas que a gente sabe, né? Ainda fora as outras milhares que a gente não sabe. Ou de corpos que não foram encontrados, ou de pessoas que já passaram por situação de humilhação e nunca tiveram coragem de falar. Então é muito denso. Muito denso. Gente, ó, vamos pro Lego agora, vamos pra atividade. Olha só, vamos para a atividade. Eu vou começar para estimular vocês. Porque eu nem sei o que foi que eu queria aqui. Então, vocês agora têm que contar uma história do que vocês criaram e mostrar pra câmera pra gente poder contar. Eu vou contar a minha primeiro. Ouvindo a história de vocês... A minha ideia na cabeça foi pontes. Mas pontes que não são pontes tradicionais. São pontes que, ao mesmo tempo, estão sobre bases muito complexas e pontes muitas vezes frágeis. Arrasou. Que estão sendo construídas ainda. A minha ponte não está finalizada. Sim. Tá? Ela está sendo construída, ela tem pontos de desconexão. Então, ouvindo a história de vocês, me veio essa ideia de pontes que estão sendo construídas no caminhar. Agora veio de vocês.
Vai tu. Não, Você- vai tu. ah. Para o ímpar. Não. Conta uma história. Tá. Mostra pra de lá, ó. Aqui. Eu não sei muito bem o que eu fiz, mas eu acho que eu criei uma grande gigante aqui, que veio pra tentar organizar essa microcidade aqui, né? Aham. Então tem os olhinhos aqui das pessoas sempre ali curiando, querendo saber o que tá acontecendo, o que tá rolando. Mas essa gigante veio aqui pra tentar dominar o espaço que ela tem por direito. Olha. Ah, tu, pá. Caramba, gente. E foi isso. Não existe isso não. Todo Lego aqui vale a pena. Deu seu brilho agora. Então, o meu projeto aqui, minha atividade no podcast Day Play, ela busca justamente trazer um reino feminino, que é o que a gente está construindo, né? Então, ter essa sociedade cada vez mais dominada por mulheres, porque a gente tem o entendimento das dores e de tudo que tem passado, né? E aqui, na verdade, é a forma como a sociedade enxerga a gente, né? Então, o gigante também, o olho que tudo vê, mas é uma pessoa sem gênero, sem preceitos, sem estereótipos. Então, meu projeto girou em torno de justamente isso. Uhum. De ter uma liderança feminina, né? Que abarque tudo isso que eu falei, e de uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa e uma sociedade que seja livre de preconceitos e de racismo, principalmente. Uau! Gente, ó. Tô sem palavras. Eu quero agradecer de coração. Já acabou? Eu acho, né? Não, achei que ia ter uma eu cervejinha aí, não? Só são 9 horas da noite. Eu acho que... Mas assim, eu acho que as coisas têm que acabar pra terem a oportunidade de recomeçar. Boa. Tá. Então, todo fim é um novo começo. E aqui a gente trouxe para as pessoas, talvez aqui insights, ideias, que podem ser como começos para muitas trilhas. Sim. Pessoas que se inspirem por essas palavras, pessoas que possam, a partir dessa história que vocês estão construindo, mudar suas próprias trajetórias. Eu quero agradecer e queria pedir para vocês deixarem aí todos os contatos. E atenção, web, bombem aí essas garotas, porque bombadas já são, né? Não precisa dizer nada, né? Não precisa dizer nada, né? Contratos aí, mais contratos, bombadíssimas, mas deixem aí como as pessoas podem acessar vocês. Podem acessar através do Asminas Content, com temudo, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. E-mails podem mandar para contato@asminas.co e podem falar pela DM também, que a gente dá um alô por lá. É isso aí. Então, vou encerrar o nosso podcast de hoje. Web, eu estou aqui encantadíssimo. Espero que vocês tenham a sensação, um pouquinho do que eu vivi aqui nesse episódio de hoje. Vocês por aí, então se conectem com a gente, mandem mensagem para essas meninas, apertem o play e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, compartilhem. Fui! Tchau!